Glória a Deus. Que alegria, gente. Eu estou muito alegria, com uma gratidão muito grande ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Coloca a mão no teu coração. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Paizinho, eu quero primeiro te agradecer, porque o Senhor me escolheu hoje, no dia 20 de junho, para estar aqui. E tu sabes como fica o meu coração nessa data. Mas é uma honra, Senhor, poder estar aqui e compartilhar uma palavra que o Senhor deu para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, que tu tenhas liberdade, sonda corações e mente nesta hora, Senhor. E eu quero declarar que cada um que entrou aqui não sairá da mesma forma, porque a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja está aqui, não vai me deixar sozinha. Aleluia. Espera aí que eu trouxe cola. Vamos ver se vai funcionar dessa vez. Então, Deus é bom, né, gente? Deus, Ele falou que queria que eu viesse pregar uma palavra para eles, compartilhar. Eu não sou pregadora, então, quando o Senhor dá alguma coisa para a gente passar, né? E Deus falou que na hora, assim, quando o meu irmão me falou que eu ia pregar no dia do meu aniversário, eu falei, Ju, dia 20, aí ele, o que é dia 20? Dia 20, o que é dia 20? E ele esqueceu, então eu creio que foi de Deus ter esquecido, né? Porque de repente se ele lembrasse, ele não ia colocar. E aí eu fiquei, Senhor, meu Deus, como eu vou pegar no dia 20, meu aniversário, eu amo fazer aniversário, eu gosto de comemorar, eu gosto de festa, eu gosto de barulho. E aí depois eu entendi, tentei passar, mas eu entendi que deixa eu pegar de volta o cajado, que é para mim. E o Senhor falou, não é sobre você. Já né? Glória a Deus. Baixa que não é sobre você. Eu quero que você compartilhe uma palavra para eles. Quem é eles? Glória a Deus. Ele forçou tanto em mim com essa palavra. Uma palavra tão conhecida que se eu chamar as crianças, elas vão saber. Uma palavra que a gente já ouve, que às vezes o nosso problema é esse. Helena, meus parabéns. Helena faz aniversário hoje também. Amém. E aí, uma palavra que eu ainda falei, Senhor, essa palavra, todo mundo só sabe. E o Senhor na hora falou, trazei à memória e nos dá esperança. E eu fiquei pensando, e o título dessa palavra, se alguém gosta, é Andando com Jesus. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem não responde, por favor, não precisa. Quem está andando com Jesus? Automaticamente todo mundo ia. Mas não vamos levantar não, vamos esperar para escutar, né? O que o Senhor tem para a gente. Andando com Jesus. E aí, Deus tem um chamado, amém? Quantas vezes nós já escutamos? Deus tem um chamado para você. Já fiquei anos parada, esperando essa voz que me falava. Deus tem um chamado para você. Eu fiquei anos, gente, da minha vida. Cadê? Deus tem um chamado para você. Só que o Senhor foi me dando assim vários homens. Não é sobre isso que eu vou pegar, mas o Senhor foi me dando, eu fui colocando aqui. Então, Deus chamou Abraão, lembra? Sai da tua terra, da casa, da tua parentela e da casa de teu pai. De ti farei uma grande nação. Só que hoje de manhã, quando eu li isso, da tua terra, às vezes a gente tem que sair do lugar onde nós estamos. Às vezes a gente fica parado por muitos anos. E Deus falou, tem que sair. Tem que sair. Para que as coisas do Senhor aconteçam, eu preciso sair. Eu preciso fazer algo. E aqui sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus chamou Abraão,
Deus chamou. Deus chamou Moisés. Deus atraiu Moisés até a sarça. Como? Estava pegando fogo. Mas espera aí. Moisés olhou e falou: a sarça está sendo consumida, o fogo não apaga? Não pode. Vou ver o que está acontecendo. Nisso que no caminho Moisés está indo, o que aconteceu? Moisés. Deus chamou Moisés. E aí, tem um outro aqui que eu amo. Eu gosto muito desse cara. Josué. Josué foi um cara que estava andando com Moisés. Ele via tudo que Moisés estava ali. Ele estava ali, ó, fiel. E de repente, Moisés morre. E o Senhor chega para Josué e fala o quê? Moisés, meu servo, morreu. E aqui, eu até marquei, porque a palavra de Deus, mesmo que a gente já conheça, gente, vamos falar que sempre tem um segredinho, né? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, ele chamou pelo nome, filho de Num, auxiliar de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sempre que o Senhor chama, Deus vai dar uma missão e Ele já entrega tudo. Ele só tinha que fazer o quê? Levantar e ir. O nosso papel é o quê? Levanta e anda. O Senhor já fez tudo. Já está tudo pronto. Gente, igreja, já está tudo pronto. Aqui ele falou, levanta-te agora. E o mais legal que Josué, o Senhor depois fala com Josué. Seja forte e corajoso. Meu Deus, por que Deus mandou esse recado para Josué? Ali ele estava falando, ó, vai vir dia difícil aí. Vai vir, você vai andar com o povo, você já conhece esse povo. Você viu lá como é que era com Moisés. Mas seja forte e corajoso. Não desvie da palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Querido, quando Deus manda um recado, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Então, se eu trouxe uma palavra que Deus pediu para entregar, eu peço que abre teu coração. Muitas vezes a gente fica como Marta. E não é ruim, eu tive uma experiência dessa semana que eu vivi como Marta. Amei, foi uma experiência assim, única. Só que hoje nós precisamos estar como Maria, aos pés. Já gera no teu coração, Senhor, fala comigo. Fala comigo, eu preciso te ouvir. Senhor, está seco, a terra está seca. Eu não sei mais se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Senhor, me dá uma luz. Eu preciso de uma resposta. Eu estou em dúvida. Você sabe que uma das coisas que eu aceitei, né, além do Senhor ter falado, que hoje é dia do amigo. E eu amo minha data de aniversário, porque eu recebo sempre 2 parabéns. Tudo em dobro. Data em dobro. E eu amo, gente, dia do amigo. E eu falei, Senhor, tu és o meu amigo. Jesus, tu deixaste o Espírito Santo para nos conduzir nessa terra, porque ele sabia que ia ser difícil. Não, peraí. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu sei que vocês não vão conseguir sozinhos, não, é difícil. Eu sei, eu passei 3 anos aí falando, andando com meus discípulos. Vai ser difícil, muito difícil. E aí, como o Senhor nos conhece, Ele envia o Consolador, o Espírito Santo que está o tempo todo conosco. Está triste? Chama Ele. Está feliz? Chama Ele. Está em dúvida? Chama Ele. Quer dançar? Chama Ele. Quer chorar? Chama Ele. Essa semana eu falei, Senhor, eu preciso chorar, eu preciso chorar. E Ele escutou todo o choro. Choro de alegria. Gente, eu choro se eu estiver feliz, se eu estiver triste. Eu estou chorando. Senhor, eu preciso chorar. E aí, vamos embora para a palavra que o Senhor pediu para eu falar. E é maravilhoso. Estou escrevendo tudo aqui na Bíblia. Na Bíblia está tudo aqui. E aí o Senhor me pede para falar sobre Noé.
Noé? Quem não conhece de Noé? Quem nunca ouviu falar sobre Noé? Pastor Júlio Toscado. Já estou até seca aqui a garganta. E aí o Senhor falou, fala de Noé. Meu Deus, eu vou fazer de Noé. Noé construiu a arca, todo mundo já sabe. Até as crianças eu pedi para fazer uma maquete para saber. Mas tem um recado para a gente. Eu gosto do Senhor porque ainda que a gente pense que sabe alguma coisa, o Senhor mostra que não sabe de nada não. Porque se vocês soubessem, vocês não estavam onde vocês estão. Eu já estaria lá na frente. E aí, vamos lá para Noé. Quando Deus, o que eu falei? Quando o Senhor ele nos chama, então quem quer que o Senhor chame, é o meu chamado, cuidado que o Senhor vai chamar. Agora eu quero ver a nossa resposta. Qual será a nossa resposta? E aí o Senhor fala assim, ó, faze para ti. Vou ler isso aqui porque eu quero falar de Noé só disso aqui. Eu não quero falar dos bichinhos, quem entrou, quem não entrou, né? O que o Senhor me chamou a atenção é, faze para ti uma arca de madeira desse cipreste. Farás compartimentos na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. Presta atenção, gente. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no teu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. O Senhor deu todas as coordenadas para Noé. É impossível, gente. Impossível se você não tiver uma direção. E aqui ele fala o que ele queria. Então, o que eu entendo? Que já estava tudo pronto no céu. Já está tudo pronto. Ele só fez o quê? Obedecer. Aqui no final, olha que coisa linda. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Gente, a gente lê isso aqui e passa tão batido que a gente, nossa, Noé, né, o pai da fé. Mas vocês acham que a Bíblia diz que quando Noé tinha 500 anos, ele já tinha os filhos dele? Eu amo o negócio de data e genealogia. Eu amo isso, porque eu gosto de ver a data do povo, mas amém, alguma coisa assim. E aí eu fui lá, então Noé tinha 500 anos, já tinha os filhos. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, ele estava com 600 anos. Então ele passou um período, não foi um mês, uma obra de 6 meses, não foi uma obra de 1 ano, não foi uma obra de 10 anos, não foi uma obra de 30 anos. Foi um tempo. E aí, nesse tempo, foi tudo ok. Nossa, Noé falou, não, Deus falou e vambora. Gente, teve dias difíceis. Nada bem fácil. Quando Deus dá algo, não é fácil. Porque se fosse fácil, não tinha mais igreja para poder caber gente. Ó, Jesus cura, salva, liberta. Isso aqui estava lotado. Mas Deus transforma e te dá vida eterna. Ele veio para te dar salvação. Isso aqui não tinha mais igreja na terra. E aí, quando o Noé recebe isso, além dele receber uma grande missão, porque quando Deus chama, Deus prepara uma missão. E além, assim, quando vem uma grande revelação, vem também um grande desafio. Noé tinha que enfrentar a incredulidade daquele povo ruim, a maldade tomou conta da terra. Um povo incrédulo, um povo que ia zombaria, gente. Um lugar seco, não chovia. Como é que eu vou fazer uma arca desse? A primeira coisa que a gente ia falar, mas Senhor, eu não está vendo, não chove. Como é que eu vou construir uma arca? Dias difíceis que Noé teve. Dias muito difíceis. E aí, o que é legal que Noé, ele andava com Deus.
Quantas vezes a gente já escutou isso? Noé era justo, um homem justo, íntegro e andava com Deus. Eu não ando com Deus, não. Você não anda com Deus, não, pastor? A gente não anda com Deus. Mas quando Deus dá algo assim, qual é a experiência que a gente tira disso tudo? Fé, esperança, obediência. Porque fazer algo que Deus está mandando e a gente não está vendo. O pastor Júlio pregou dois domingos sobre fé. Lembra? Sobre fé. Trazer à existência o que já está pronto. A gente crê naquilo que a gente ainda não vê. Noé tinha que crer. E olha que Noé ainda tinha que crer e confiar tanto em Deus, porque Deus já tinha dado tudo: tamanho, largura, comprimento, quantos andares. Então ele já tinha tudo no arquiteto, né? Jesus é um grande arquiteto. Eu falei: Senhor, tu és engenheiro, tu és arquiteto, tu és psicólogo, tu é tudo. Está precisando de psicólogo também? Ele é também, ele gosta de terapeuta, ele senta, ele pode sentar, ele gosta de conversar também. Ele é tudo. Ele deu tudo, ele colocou. Era só perseverar. Gente, o problema não é quando a gente começa, quando a gente recebe, né? E aí, sabe o que o Senhor me revelou? O Espírito Santo é maravilhoso. Eu falei, o Espírito Santo pode dar tudo, né? Eu estava assim sentada e eu até anotei, entendeu? Deixa eu ver onde que eu anotei. Deus, olha só que lindo. Deus só permitiu a família, porque muitos começam e param no caminho. Muitos mais desanimam. Os da família são um pouco mais verdadeiros. Gente, você acredita que isso aí não foi problema não, mas isso aí veio do céu quentinho. Eu tive que anotar para não esquecer. Deus precisava de Deus escolher só Noé. Uma multidão de gente, uma humanidade, só tinha um monte de justo. O que Deus quer falar com a gente? Quando tem qualquer coisa, um mutirão, gente, primeira coisa, conta comigo, aqui, todo mundo. Mas chega na hora, cadê? São poucos. São poucos. E o Senhor falou isso. O que adianta? Vamos ver, se tivesse 50 íntegros, será que eles estariam junto com Noé até o final? Será que eles chegariam até o final da arca? Muitos, ó. O primeiro impedimento, Denise, aí não tem para mim, não. Não sou pedreiro, não trabalho, não sou carpinteiro, não trabalho com madeira, mas aqui não dá para mim, não. Então, às vezes nós começamos, e isso é para a nossa vida, tá, gente? Secular. Às vezes a gente começa com muita ênfase, com muita, né? Vou fazer, mas no caminho a gente para. A gente desanima. Porque quando vem os desafios, a gente não quer. A gente até começa bem. Mas o problema não é o começo nem o fim, é o caminho. Se a gente passar pelo caminho, a gente chega no final. Né? E aí, Noé, ele obedeceu. Palavrinha tão fácil, né, gente? E a gente cobra tantas crianças que precisam obedecer. A gente cobra que as crianças têm que ler a Bíblia. A gente cobra das crianças que elas têm que orar. A pastora Madelon, na escola bíblica, aqui falou uma coisa interessante. Que lá na igreja onde ela começou, não sei, tinha o momento do culto, uma vez por mês, a marcha das ofertas. Olha que coisa linda. Gente, maravilhoso. E todo mundo faz uma paz. Nossa, que lindo. Mas sabe qual é o problema? Se eu não tiver a ajuda dos pais, eu não vou conseguir fazer nada. Eu comprei os gasofilados pequenos. Desse tamanho. Ninguém usa. E quando a gente, uma vez na sala, eu falei, vamos fazer, dar uma ofertinha para o senhor. Tia, eu tenho dinheiro não, meu pai não me dá dinheiro não. Então, se o pai, em casa, pai, é para você mesmo, eu quero falar com vocês. Eu também fui ali. Por isso que eu gosto muito de falar com vocês, porque aquilo que eu fiz, eu não quero ser. Se em casa não ensinar, e teu filho quando sair para a igreja, dá 50 centavos. Não é a quantidade de dinheiro. É a qualidade, é o que ele vai fazer. Olha, filho, você sabe que a palavra diz,
sobre dízimos e ofertas. Explica para o teu filho, porque quando a tia na sala for falar com eles, é uma coisa natural, eles já sabem. Não é nada que parece que a gente está falando uma coisa muito... Meu Deus, primeira vez que a gente está falando disso. Então eu estou falando com muito amor, muito amor. Dízimo, oferta, a palavra do Senhor, ela primeiro precisa ser ensinada em casa, para que na igreja a gente dê continuidade na palavra de Deus para cada um deles. Aí sim, que coisa mais linda, vou colocar, eles vão ter prazer de vir dar. Porque eles aprenderam, é normal para eles. Porque, gente, é difícil para a gente, porque a gente não acostumou. A gente nem se bobear que diz meu oferta. E aí a gente cobra de uma criança e quer que a criança ore. Se papai e mamãe não orar em casa com a criança, não tem como eles quererem orar. Amém? Então eu peço que vocês me ajudem, e muito. Então vamos lá, andando com o Senhor. Deus chamou homens, grandes homens, que a gente fala até hoje. Noé, ele só fez a arca porque ele obedeceu. Ele ouviu, obedeceu, teve fé, tinha esperança quando estava ruim e ele perseverou. Ele foi até o fim. Ele não parou. Independente dos dias maus do que ele passou, os filhos no ouvido dele. E tem mais uma coisa. Tem filho aqui? Tem filho aqui? Levanta a mão, quem é filho? Você está aqui porque Jesus te ama, porque tem um pai e uma mãe orando por vocês. Sabe por quê? Porque Deus é tão pai que quem andava com Deus era quem? Noé. Quem era justo e íntegro, a Bíblia fala de Noé. Mas quem entrou na arca? Os filhos e as esposas. Então, filhos, você está aqui porque um pai, uma mãe orou, um pai e uma mãe ora por cada um de vocês. E eu queria também falar de uma mulher que andava com Deus. Hoje eu vim direitinho, marquei aqui, porque uma coisa é a gente falar, né, gente? Outra coisa a gente tem que saber onde está escrito. Está escrito na Bíblia? Porque falar, a gente fala, né? Como diz uma amiga, até o papagaio fala. Ana, uma mulher também, assim, admirável, a Ana. Teve momentos ruins, teve. Eu quero ler aqui em Ana, quando diz assim, ó. Subia este homem, Eucana, esposo de Ana. A palavra a gente já conhece, né, gente? Se a gente falar de João, todo mundo já sabe, não já sabe? Mas Deus, ele gosta de... Leva lá, traz à memória o que dá esperança. Que às vezes a gente esquece. E a gente esquece. E aí vem o Espírito Santo e a gente esquece. Primeira, Júlio César está ali fazendo sinal que eu não estou falando, né? O versículo. 1 Samuel 3. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla. Para quê? Então a Ana conhecia Deus, certo? Eles andavam, eles iam lá fazer um sacrifício. Quantas vezes? Estamos aqui domingo. Terça-feira tem sala de oração, estamos aqui andando com Deus. Quinta-feira andamos com Deus, estamos no GH. Ana conhecia Deus. Ela via o marido dela. Só que Ana, chegou um tempo que ela não andava com Deus. Ela estava andando com aquilo que ela estava sentindo. Ana era uma mulher amargurada.
Uma mulher atribulada de espírito. E aqui diz assim, né? A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Deus não... Será que Deus... A gente fala tanto que Deus é pai, mas, poxa, Deus dá filhos para Penina e não dá filho para Ana? E Eucana amava a Ana. Poxa, Deus, né? De vez em quando, Deus, ele vacila, né? Não é isso que a gente pensa? Deus esqueceu de mim. Quantas vezes? Deus esqueceu de mim. Deus não está vendo o que eu estou passando? Só que não era o tempo de Ana engravidar, porque tudo debaixo do céu tem um tempo e tem um propósito do Senhor. Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas não eram bem vistos ao Senhor, porque não faziam aquilo que agradava a Deus. Samuel tinha que vir no tempo certo. Jesus não chega nem antes nem depois, ele chega nos 45 do segundo tempo. Chegou Samuel. E aqui, ó, continuando aqui, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. A Ana passou por momentos difíceis também. É fácil falar, né? A gente fala de tantas pessoas aqui na Bíblia, mas só quem passa que sabe. Ficar com uma pessoa no teu ouvido: Deus não te deu filho, não? Ih, já estou no terceiro. Estou indo para o quarto. Com o teu marido. Comigo ele tem filho e filhas. Com você ele não tem nenhum. E isso aí foi anos, gente. Anos. E aí a Ana, ela começou a não andar mais com Deus, porque a Ana esqueceu das promessas de Deus. Ela começou a andar com amargura, com a alma pesada, uma alma triste, ao ponto de... Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Quantas vezes Eucana deve ter visto Ana chorando? Não foi uma, nem foi duas, nem foi três. Foi muitas vezes. Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Como eu tinha falado aqui, tem coisas que a gente precisa levantar. Se a Ana não toma essa atitude aqui, ela ia passar a vida dela toda se lamentando. Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, ninguém me ama, ó vida, Penina está cheia de filho, eu estou aqui. Só que aqui a Ana se levantou. O que Deus quer nessa noite, queridos? Que a gente se levante. Está doendo? Se levanta. Está chorando? Se levanta. Está triste? Se levanta. Ainda não tem certeza do que Deus te prometeu? Se levanta. Não tem o resultado ainda dos exames? Se levanta. Está esperando uma porta se abrir? Se levanta. Está esperando alguém chegar para você e te chamar? Se levanta. Não espera por ninguém, não. Se levanta. Quando a Ana se levantou, a Bíblia diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto. Depois que Ana tomou uma posição com Deus, quando Ana resolveu voltar a andar com Deus, Samuel veio. A promessa chegou. Se Ana ficasse se lamentando, ia vir porque era a promessa do Senhor, mas ela não ia viver essa experiência, porque não foi quando ela estava feliz que as coisas aconteceram, não foi quando ela estava soltando de alegrias que ela engravidou. Eucana, estou grávida. Não, foi no choro,
E muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente faz o contrário. A gente entra para a caverna, a gente se esconde, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ser visto por ninguém, a gente não quer nem que, Senhor, não, eu não, Senhor. Ai, chama ali, ô meu irmão, ai, eu não quero, eu não estou bem. Não é assim? Eu não estou bem. Quantas vezes mais? Quantas vezes mais? Se Jesus for esperar a gente ficar bem, para que o reino de Deus seja implantado nessa terra, através da minha vida e da tua, para um irmão que está morrendo, ele morre. E essa vida vai ser cobrada para a gente. Porque nós estamos aqui para pregar o ide e pregai a toda criatura. Ide e pregai. É fácil? Não. GH é um desafio. GH não é fácil não. Fácil quando está a casa cheia. E quando a casa estiver vazia, você para ou continua? E quando só está as cadeiras lá, eu falei, Senhor, enche essa casa de anjo. Eu estou aqui. Coloca anjo aqui, ora ali, profetiza. O problema é que a gente esqueceu de abrir a nossa boca e profetizar. Você tem boca? Todo mundo tem boca? Eu estou cansada, mas a minha boca está aqui. Abra a boca e profetiza. O Senhor, quando chamou Ezequiel lá no meio, porque ele sabe que se tivesse aqui, ó, estou fora, só tem osso. Sequíssimo, como diz a Bíblia. E o Senhor faz o quê? Vem para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio do problema. Abre a tua boca e profetiza. Será que a gente crê que Deus é o mesmo de Abraão, de Isaac, de Jacó? Ou a gente acha que o Senhor só fez lá atrás? E a cruz? Quem é Jesus, gente? Uma historinha que a gente conta, que a gente lê aqui. Pô, Jesus é tão legal, um homem legal que passou nessa terra. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Será que Jesus não está vendo o que a gente está passando? Será que Jesus não está se incomodando quando você chora? Será que Jesus é tão duro? Eu falei para você, eu falei que não era para fazer isso, não é assim que a gente faz, o pai, a mãe. Mas será que Jesus trata a gente assim? Falei para não ir por aí. Botou o dedo na tomada? Bem feito. O Senhor não é assim. Queridos, quando Jesus aceitou a ir para a cruz do Calvário, foi por amor. Ele conhecia a gente, já via. E ele mesmo assim aceitou, por amor. Ele não ia receber nada em troca, não. Porque a gente não tinha e não tem nada para dar para o Senhor, não. Porque até a vontade de adorar vem dele. A vontade de orar vem dele. A vontade de ler a palavra vem dele. Porque se for por nós, a gente não vai fazer nada. Porque eu estou cansada, não estou conseguindo. Deus entende, Deus sabe de todas as coisas. Ele só quer que a gente, como Ana, levanta. Ele falou o que para Josué? Levanta. No mundo tereis aflições. Eu amo quando o Senhor fala, deixa sempre um recado. Porque Ele não nos chamou e falou, queridos, agora vocês me aceitaram. A vida daqui para frente, ó, acabou os problemas. Não tem mais desemprego, não tem mais nada. Aqui na terra ainda não. Jesus está nos convidando. Filho, filha, não para de andar comigo, não. Não para, não. Ah, mas Fátima, eu estou na igreja, eu estou andando. Estamos andando. Ana estava andando em cima das amarguras. Eu não sei se você está passando por alguma coisa. Deus sabe. Não posso fazer nada por você, só orar. Deus sabe o que cada um passa, quais são as nossas limitações. Ah, eu não sei falar.
Moisés falou isso para o Senhor, para Deus lá. Mas se me perguntarem quem mandou, diga que o eu sou te enviou. Sabe por que o Senhor falou isso? Porque quando o diabo lá ouvisse essa voz dizer eu sou o que sou, ele já ia bater em retirada. Porque a nossa luta, queridos, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra potestades e principados. A gente fica guerreando aqui com a nossa força, por isso que a gente cansa. E quando a gente cansa, a gente não quer orar. Ai, não tenho nada para orar. Claro que você não tem, a gente não tem. Quem tem é o Senhor, quem vai dar é o Senhor. Quem dá as palavras é o Senhor. Tem um louvor que eu queria que vocês chegaram. Aqui é o que você está fazendo? Não sei. Não entendo mímica. Ninguém fala comigo de mímica, não. Não entendo na gente. Tem um louvor que tem um mês. Eu acho que tem um mês. Ou mais de um mês. Eu descobri esse louvor tão antigo. Tão antigo. A gente esquece. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. A gente esquece. A gente para de andar com Deus. A gente vem para a igreja. A gente faz tudo. Mas a gente não anda com Deus. Como? Estou na igreja. Essa peça, Helena, vai ser uma bênção. A igreja adormecida. Não falta não, igreja, dia 3 de agosto. Não falta. Quando Deus estava me dando essa palavra, eu estava vendo a igreja. E foi de Deus mesmo. E eu fiquei escutando esse louvor, um louvor antigo, Madelon vai lembrar. Um louvor antigo, que é uma oração. Sabe, Deus, quando o pastor Hudson falou, né, de as distrações, Davi estava no melhor momento, né? O coroa era rei no palácio. Mas quando ele estava no alto foi a queda. Porque quando ele estava no baixo, catando as pedrinhas para enfrentar Golias, foi quando ele teve a vitória. Então a posição não quer dizer nada. Porque quando ele estava lá, botando no bolso, Deus já estava dando a vitória para Israel. Mas quando ele estava lá no palácio com a coroa, lá no alto, foi a queda. Por quê? Porque ele se distraiu. E é fácil, gente, a distração. E às vezes a gente se distrai com as bênçãos, sabia? Muito fácil. Eu não posso deixar de falar o que eu vivi há um ano e meio. Maravilhoso. Foi algo assim de que Deus me presenteou. Quando eu recebi a notícia que a Natália estava grávida. Gente, para a avó é a melhor coisa. Não sei nem explicar. Minha mãe falava isso, mas realmente não dá para explicar o que é isso. E aí eu recebi a notícia que ela estava grávida, quando ela me deu uma bolsinha, e eu não entendi nada. Tirei o sapatinho, falei, o que é isso? Mãe, eu falei, não creio. Porque a Cecília não foi planejada pelo homem. Olha que coisa linda. Foi o Senhor que planejou. Foi o Senhor que mandou. E aí foi uma bênção, eu como mãe, ajudei para lá, para cá, fiz tudo. Maravilhoso poder ajudar uma filha quando tá grávida. Gente, é maravilhoso você lidar com isso. É muito bom. Te retrata quando você e sua mãe fazia. Foi um filme muito bom. E aí Cecília nasceu. E aí, final do ano, aquela loucura da mama. Bolinho de bacalhau. Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Meu trabalho com bolinho tem que falar. E aí, aquela loucura. Mas pode comprar que é uma delícia. E aí... uma loucura, gente, uma loucura. Só que 56 anos, hoje eu estou fazendo 57. E não é a mesma coisa de 30, nem de 40, nem de 50. Gente, o negócio é tenso. E aí eu ia para lá, ficava de manhã na mama, saía de lá, subia o terceiro andar. Chegou uma hora, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Natália, vamos lá para casa, minha filha, não está dando não, porque eu não aguento. Não aguento subir escada, eu não aguento sair correndo. Tô passando mal, engordando, juntou menopausa, eu estava quase enlouquecendo.
Tudo bem. Uma bênção, não é, filho? Neto? E a distração? Fiquei cansada, esgotada, sem força. Vinha para a igreja, não tinha o que orar, não tinha o que falar. Quantas vezes eu sentei na reunião de mulheres aqui, eu só queria ouvir, porque eu não tinha nada para dar. E olhar aquelas mulheres falando para mim ali, aí Natália, mãe, você não está cansada? Vai para a igreja. Eu preciso estar com as pessoas, eu preciso do toque, eu preciso sentar e tomar um café, eu preciso respirar, eu preciso dos irmãos, eu preciso da comunhão, eu preciso da mesa, eu preciso de Jesus, eu preciso da palavra. Fiquei vazia, estava na igreja, mas parei de andar com Deus. Por quê? Porque quando a gente só anda com Deus, querido, quando a gente está aqui, agarradinha aqui, porque quando eu estou aqui eu me relaciono com Ele, quando eu estou aqui eu escuto Ele, quando eu estou aqui Ele é meu refúgio, é minha força. Quando eu estou aqui eu consigo caminhar, eu consigo falar. Porque o que sai da nossa boca quando a gente está cansado? Gente, eu não estou aguentando, estou cansado. Lamentações. E ali eu cheguei para a Natália, eu falei, filha, eu estou cansada. Eu fui muito sincera. Ela, mãe, eu também estou. Eu falei, eu estou cansada, seu pai está cansado, os cachorros estão cansados, Cecília está cansada, a casa está cansada, todo mundo está cansado. Estamos cansados. Mas uma coisa eu preciso fazer, eu preciso buscar o Senhor. Porque se eu tiver tudo isso e eu não tiver o Senhor, não tenho nada. Eu posso ter neto, as filhas, genros, marido, cunhado, a casa em pé. Mas se eu não tiver o Senhor, não tenho nada. E esse louvor fala disso, né? Ele fala isso. Receba como uma oração e procura lá no YouTube. Faz isso. Não tem palavras? Escuta e fala para o Senhor. Estás aqui, posso sentir. Quando eu comecei a buscar o Senhor de volta, e eu falava, Senhor, é tudo que eu preciso. Estás aqui, eu preciso do Senhor. Posso sentir. E aí eu comecei a me encher, porque quem nos enche é o Senhor. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Eu tinha recebido uma bênção. Tu és Senhor. Cecília é minha bênção, é meu amor. Senhor. Desde que a Cecília nasceu, eu falei, sim, amor, você é o amor da vovó. Mas aí eu falei para Jesus, Tu és tudo para mim. E eu falava para Cecília, filha, vovó precisa ir para a igreja falar com Jesus. Porque se vovó não for falar com Jesus, vovó não pode falar com a Cecília. Tu és tudo para mim. Essa foi a minha oração. Não tenho para onde ir, Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Ainda que eu tiver tudo, mas se eu não tiver o Senhor, não vou ter casamento, não vou ter filho, não vou ter neto. Eu preciso do Senhor. Eu preciso, Jesus, da Tua palavra, que a Tua palavra me garante vida. Sua palavra. Eu preciso sentir Jesus. Eu preciso ouvir. E aí sim, Senhor, não tenho palavras. Senhor, não sei orar. Mas quando a gente escuta ou a gente ouve alguém falando, aquilo vai te enchendo. É a presença dele. É a presença dele. Tu és Senhor. O Senhor
é da tua vida? Vou te fazer uma pergunta. Você está andando com Jesus? Estamos andando com as circunstâncias carregadas aqui, pesada? Tu és Senhor. Quem é Jesus para você? És tudo para mim. Eu tive essa experiência maravilhosa. És tudo para mim. Sabe, gente? És tudo Para fechar, né? Pedro, a gente fala muito de Pedro, né? A gente aponta muito para Pedro. Jesus chegou e andou com os 12. E não foi fácil andar com aqueles 12. Imagina, gente. E mais 11. Difícil. Pedro, quando viu, depois de um momento de milagre com o Senhor, eles estão no barco. E eles começam a ver lá embaixo que é um fantasma andando com Jesus, mas não entendia Jesus, não estava vendo Jesus. E aí eles olham, acho que é um fantasma. E quando olha, Pedro pede para Jesus chamar ele. Ele falou o quê? Vem. E aí, Jesus chamou Pedro. Vem. E quando Pedro foi, quando ouviu, quando obedeceu, ele foi. Não tem mais ninguém na Bíblia além de Jesus que andou sobre as águas. Falar que Pedro afundou é fácil, mas você andou sobre as águas? Pedro andou. Só que ali, quando Pedro andou, botou o pé, não sei quantas caminhadas ele andou, quantas passadas ele deu. Eu só sei que quando ele se distraiu, olhou para o lado, ele afundou. Deus está chamando eu e você para o sobrenatural. Andar com Jesus é andar no sobrenatural. Andar com Jesus é confiar o que Ele está falando. Andar com Jesus é quando Ele dá uma instrução e você ir pela fé. Senhor, se Tu está falando, vai na frente, vai abrindo os caminhos. Deus vai abrindo. Porque Deus não é homem que imita, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele é tudo que nós precisamos. Então, se o Senhor está te chamando, vai ter vento, vai ter tempestade, mas não se distraia. Não se distraia. Igreja, em nome de Jesus, que a gente possa andar com Jesus de mão dadas. Hoje é dia do amigo, data linda. É o dia do... E o nosso amigo é o Espírito Santo. Como disse uma pessoa que eu amo muito, que está aqui, ela uma vez falou assim, que o Espírito Santo era o combustível. E é verdade. Se eu não tiver o combustível, eu não ando. É igual a carro, enguiça. Então o Senhor está nos convidando a andar com Ele. Quer ser chamado por Ele? Deus vai chamar. Que aí, como igreja, nós possamos corresponder, dar uma resposta para Ele. Não dá mais tempo para perdermos tempo com coisas pequenas, gente. Hoje eu tenho 57 anos. Quando eu me converti, eu tinha 32 anos. Já se passaram 25 anos. Quando eu entendi por que eu amo aniversário. O Senhor, essa semana, falou comigo. E é tão bom quando o Senhor fala em silêncio. E no silêncio a gente entende e escuta a voz. Não pede para explicar que eu não sei. Eu sei que Ele falou. E eu amo aniversário. Eu amo estar com pessoas que eu amo. Eu amo fazer festa. Eu programo. Meu aniversário pode fazer. Não faz surpresa não, porque não dá certo. Pode fazer porque eu quero. E ali, gente, há 57 anos, quando eu tenho a semana do aniversário, eu lembro muito da minha mãe. Mas uma lembrança saudável, sabe? Não é de dor, não.
porque eu sei que ela está com Jesus. Então eu tenho uma lembrança saudável, porque minha mãe era a primeira a ligar para dar os parabéns. Minha mãe, no meu aniversário, eu lembrei disso hoje, ela fazia o prato que eu gostava, estrogonofe. Nunca mais comi estrogonofe no meu aniversário. Ela fazia: filha, eu vou fazer o prato que você gosta. E ela fazia com prazer. Então, quando eu estava como Marta, esses dias, eu lembrei muito dela, que ela tinha prazer em fazer, em servir. Minha mãe era uma serva e não sabia. E ela fazia com tanto amor, com tanto amor. E uma vez eu falava: mãe, você fica fazendo. Ela: filha, não esqueço nunca disso. Quando a gente tem boa vontade, a gente faz tudo sem reclamar. E essa semana eu fiquei como Marta e fiz tudo sem reclamar de nada, que eu lembrei dela. E aí eu falando: ai, Senhor, meu aniversário sabe, porque eu gosto de anunciar, entendeu? Eu gosto tanto do aniversário que as pessoas não esquecem, porque eu lembro todo dia. Ó, meu aniversário, falta 15 dias, falta 20 dias, falta 10 dias. Tô lá já, desde junho já começo a avisar. E eu entendi por que eu amo fazer aniversário. Gente, eu tô com 57 anos fazendo hoje. E o Senhor estava no quarto arrumando. E eu estava tão feliz em meu aniversário. E Ele ministrou isso no meu coração. Por que eu amo? Porque quando eu nasci, toda criança quando nasce, o médico bate, né, no bumbum. E a criança chora. E eu não chorei. Eu não chorei. E minha mãe contou essa história a vida toda. Olha como eu escutava, mas não entendia. Olha que coisa. E ela dizia: filha, você nasceu e você não chorava. Por isso que ela fez uma promessa do meu nome, Fátima. Por isso que eu me chamo Fátima, por causa de uma promessa. Só que o Senhor falou comigo assim: ela fez a promessa, mas no ventre quem chamou e escolheu fui eu. E quem me deu o sopro de vida fui eu. O Senhor lhe soprou a vida. E hoje eu estou aqui porque o Senhor quis. Pastor Sandro hoje mandou uma mensagem que eu chorei tanto, que ele falou do Salmo 139. E ali no Salmo 139 tem quando Deus diz que no ventre ainda informe eu te chamei, eu te escolhi, e todos os seus dias já estão determinados. Então já estava escrito. Já estava escrito. E o Senhor no caminho, Ele me encontrou. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque eu amo a fazer aniversário. E hoje mais ainda, porque se eu estou aqui comemorando, é porque o Senhor permitiu, tem permitido. Eu falo: Senhor, o que eu quero é isso aqui, ó. É a tua palavra. Eu quero tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é para ficar triste. Eu choro de alegria, porque através disso Ele me deu vida. E hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um neto, uma neta, porque o Senhor já tinha escrito e determinado. E hoje eu tenho amigos, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho a comunhão dos irmãos. E está aqui comemorando 57 anos. Senhor, me perdoa, porque quando eu recebi, eu não entendi
Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor queria só dizer para mim: filha, foi no ventre ainda que eu te escolhi. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é que faz. É o Senhor que dá as ordens. É o Senhor que dá as instruções. Pai, uma coisa eu peço ao Senhor: que eu não venha desanimar, que os meus irmãos não desanimem, que a gente venha perseverar até o fim, que a esperança é Cristo em nós. Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo os meus irmãos, que o Senhor possa, Senhor, estar juntando cada um para que juntos possamos buscar ao Senhor enquanto se pode ser achado. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tu sabes todas as coisas. E eu, Senhor, eu te peço nessa noite, desperta-nos, Senhor. Desperta a tua igreja, Jesus. Desperta a tua igreja. Jesus está voltando. E que o Senhor possa nos achar, que possamos ser achados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, és tudo para Glória a Deus. Posso pedir um louvor? Porque hoje é meu aniversário, né? Mais um. Vocês cantaram cada louvor lindo aqui, né? Eu queria aquela que não somos mais escravos. Porque Jesus nos encontrou, amém? Fomos achados por Ele e não somos, gente, nós somos filhos de Deus. Não temos mais que viver como escravos. Jesus nos libertou, Ele veio para nos libertar, amém? Vou louvar com vocês. Vou louvar aqui, né? Gente, vamos levantar, glória a Deus, acende a luz, canta com o coração, agradece ao Senhor por esse dia, agradece porque o Senhor te resgatou, Ele te trouxe, tirou você das trevas e te trouxe para a luz, Ele te deu vida, você está aqui porque o Senhor te deu vida, Ele te deu uma família, Ele te deu uma casa, não somos mais escravos, Senhor. Vivi muitos anos com medo, Senhor, achando que minha mãe sofreu porque eu tinha nascido. Muitos anos vivendo assim. Minha mãe, coitada, sofreu. E ela estava tendo um presente que o Senhor estava me enviando, assim como cada um de vocês. Vocês foram enviados pelo Senhor. Você é um presente. Você é uma bênção do Senhor. Não aceite menos do que isso. Você é filho de Deus. Você foi escolhido para viver o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz que, se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Recebe, Helena. Deus tem o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus.